Olá pessoal, estamos aqui hoje para mostrar para vocês como que funciona uma entrega técnica no campo das seguintes máquinas, distribuidores de fertilizantes e de calcário: Soft 600, Soft 900, Royal Flow 600 e o Soft Duo 1300. Bom pessoal, agora vamos apresentar a máquina para vocês, como ela chega aí para vocês. Vamos começar pelo Soft 900. Tudo que a gente falar, só lembrando, tudo que a gente falar para o Soft 900 vai valer também para o Soft 600, ok? Pode chegar perto aqui, por favor. A máquina, ela vai sair montada de fábrica aqui, ó, com arco para agitador de calcário, chapéu chinês para sementes e lá embaixo já vai o agitador de sementes, montado na máquina. E aqui, nós temos aqui, ó, o agitador de calcário, já vai também amarrado junto com o cardan. Ó, o agitador de calcário aqui, beleza? Cardan. O manual vai aqui amarrado no chassi da máquina. Beleza? Se o equipamento chegar faltando algum dos itens mencionados, mencionar aí, anotar no verso da nota e comunicar a fábrica. Pessoal, agora vamos começar a entrega técnica do Soft 900, ok? E para começar, a gente começa acoplando a máquina ao trator. Primeiro, para facilitar, nós vamos colocar o cardan. Macho na máquina, fêmea no trator, antes de fazer o acoplamento. Pode ir rolando, né, Cardan? Agora vamos começar o acoplamento ao trator, acoplamento e nivelamento. Essa máquina, ela é produzida para um trator categoria 2, conforme os pinos aqui, ó. Ok? Vamos lá. A gente começa acoplando sempre pelo braço fixo do trator. Aí o segundo é onde tem o telescópio para a gente fazer regulagem, e o terceiro ponto por último, ok? Demorou.
Aqui. Deixa os dois mais ou menos igual e agora solta os dois juntos. Isso. Pegando, né, Carlos? Deu comprimido. Aí. Bota um pouquinho. Aí. Agora nós vamos fazer o nivelamento transversal e longitudinal. Para começar, a gente já ergue ali nos 70 centímetros do solo o rotor lançador, para a gente fazer um pré-ajuste, ok? Vai lá. Pode ir. Aí tá bom. A maior que é ok, mais ou menos? Beleza. Beleza. Bom, pessoal, próximo passo, muito importante, corte do cardan. Vamos começar então a fazer o corte do cardan agora. Então aqui a gente pede 30 milímetros, pegando a capa de referência, ok? Aí a gente faz a marcação. No macho, aqui na fêmea a mesma coisa. A gente pega 30 milímetros de referência aqui da capa, faz a marcação. Com as duas partes do cardan acopladas, máquina e trator, as coloque paralelas entre si. Nesta posição, deverá haver uma folga máxima de 25 milímetros. Marque os locais onde serão efetuados os cortes, deixando a folga indicada de 25 milímetros. Trave o cardan em uma moça, ou utilizando um sargento em uma base segura. Efetue o corte nas marcações feitas anteriormente. Atente-se para o uso adequado dos EPIs. Utilizando um disco flap de lixa, retire as rebarbas que ficam após o corte. Pode ser usado também uma lima, caso não tenha o disco à disposição.
Nas paredes internas do tubo do cardan, utilize uma lima. Não se esqueça de cortar as proteções nas mesmas medidas do cardan. Após efetuar os cortes, encaixe novamente as proteções do cardan, atentando-se para posicionar o ponto de lubrificação do cone, de forma coincidente com a graxeira. Junto com o cardan, acompanha essa etiqueta, que tem todas as instruções de corte. Muito importante seguir todas as orientações contidas nessa etiqueta. Após executado o corte, muita atenção para a posição dos terminais da cruzeta aqui, ó, para não montar cruzado. Sempre montando alinhado. Terminal, nas mesmas posições. O próximo passo agora é a regulagem da vazão da máquina, conforme mostrado na página 49 do manual. Nós vamos fazer uma regulagem para distribuir 218 kg por hectare, numa velocidade do trator de 8 km por hora, uma largura de trabalho de 13 metros. Então vai pedir lá, posição da alavanca no 4. Aí, como pediu na tabelinha, nós vamos colocar aqui no número 4. Aí a gente aperta a borboleta. Ok. Aí o próximo passo agora, vamos regular o fundo dosador e o prato dosador. Então, como pediu na tabelinha, nós vamos fazer a regulagem do prato dosador e do fundo dosador. Aí está pedindo na posição número 7. Vamos tirar os dois parafusos aqui. Aí o prato nós vamos deslocar para a direita, posição número 7. Sai na 5, nós vamos mandar duas casinhas aqui. 6, 7. Aí a gente volta o parafuso agora. Nós mexemos no prato dosador para a direita. O fundo dosador, nós vamos andar com ele para a esquerda. Seis, 7. Posição número 7 também. Regulagem das paletas do rotor lançador. Hoje ela sai na posição intermediária de fábrica. Quanto mais eu fechar, mais próximo da máquina. Quanto mais eu abrir, mais longe da máquina. Vai lançar o produto. Se for utilizar na máquina o agitador para calcário, retirar o chapéu chinês e retirar o agitador de sementes e adubo, que é o que sai montado na máquina hoje. Então, tira aquele e monta esse, ok? Lubrificar a máquina diariamente e lavar com água ao final de cada turno.
Bom, pessoal, essa foi a entrega técnica do Soft 900. Para qualquer dúvida ou maiores informações, contate o pós-venda ou o vendedor da sua região. Pessoal, agora o Royal Flow 600. Nós vamos apresentar, quando vocês receberem aí, 4 volumes que vai ter acompanhando a máquina, certo? Por favor. Vai receber a máquina, o cabo regulador, o pêndulo, e o cardan. Aí na máquina, vem aqui por favor, ele já segue de fábrica montado o agitador de sementes e o de calcário. Aí depois a gente vai fazer a regulagem do que for usar. A gente vai deixar só na máquina o que vai usar. O manual tá aqui, ó. E aqui o número de série. Aí mesmo detalhe, se receber alguma peça faltante da que foi mencionada, com alguma avaria, mencionar no verso da nota e comunicar a fábrica. Bom, pessoal, vamos começar agora a entrega técnica do Royal Flow 600. Antes da gente começar de fato com o acoplamento ao trator, vamos fazer a montagem do cardan e a montagem do cabo de regulagem de vazão. Aqui. Vou mostrar aqui, ó. Subindo sempre, porque ele vai a tonalidade que vai mudar. Foi lá. Agora aqui. Beleza, a montagem é essa. Isso aí. Vou botar, ó. Beleza. Bom, pessoal, o próximo passo agora é o acoplamento da máquina ao trator. Acoplamento e nivelamento, longitudinal e transversal. Antes da gente começar o acoplamento, para facilitar, vamos já colocar o cardan fêmea, do lado fêmea, já no trator, para facilitar depois na hora da gente tirar as medidas para fazer o corte. Agora vamos começar o acoplamento da máquina ao trator. Aí?
Essa máquina ela sai de fábrica com a possibilidade de acoplar o trator categoria 1 e categoria 2. Como esses pinos aqui, ó. Categoria 2, categoria 1. E do terceiro ponto também. Categoria 2, categoria 1. Aqui nós vamos usar o categoria 2, para mostrar o exemplo aqui. Soltar o terceiro ponto, para não encostar no chão. Agora, antes da gente fazer o nivelamento, fizemos um pré-ajuste aqui, ficou com quase 70 ali do chão, porque como pede no manual, 75 centímetros de altura do pêndulo do solo, altura de trabalho. Então agora nós vamos fazer o nivelamento para deixar ela nivelada, tanto longitudinal quanto transversal. Bom, pessoal, fizemos o nivelamento longitudinal, agora vamos fazer o transversal, que é fazer isso aqui com a máquina. O próximo passo agora é o corte do cardan. É um dos passos mais importantes de uma entrega técnica, ok? Vamos lá. Vou jogar para trás. Aqui vamos deixar com 30 milímetros aqui, pegando de referência essa capa aqui, ó, 30 milímetros, e a gente faz a marcação. Aí desse lado, mesma coisa. Essa capa, 30 milímetros. E a gente marca onde vai ser realizado o corte, ok? Com as duas partes do cardan acopladas, máquina e trator, as coloque paralelas entre si. Nesta posição, deverá haver uma folga máxima de 25 milímetros. Marque os locais onde serão efetuados os cortes, deixando a folga indicada de 25 milímetros.
Trave o cardan em uma moça, ou utilizando um sargento em uma base segura. Efetue o corte nas marcações feitas anteriormente. Atente-se para o uso adequado dos EPIs. Utilizando um disco flap de lixa, retire as rebarbas que ficam após o corte. Pode ser usado também uma lima, caso não tenha um disco à disposição. Nas paredes internas do tubo do cardan, utilize uma lima. Não se esqueça de cortar as proteções nas mesmas medidas do cardan. Após efetuar os cortes, encaixe novamente as proteções do cardan, atentando-se para posicionar o ponto de lubrificação do cone, de forma coincidente com a graxeira. Quando vocês receberem a máquina, o cardan vai junto essa etiqueta. Essa etiqueta ela vai dar todas as orientações para o corte de cardan correto. É muito importante observar as instruções nessa etiqueta. E quando for fazer a montagem aqui do macho e da fêmea, se atentar no alinhamento aqui dos terminais aqui das cruzetas, ó. Tá sempre no mesmo sentido. Beleza? O próximo passo agora nós vamos calcular a vazão. Vamos usar o exemplo da página 45 do manual. O exemplo de distribuição. Para que possamos demonstrar o cálculo, vamos tomar como exemplo a seguinte situação. Precisamos distribuir 120 kg de adubo por hectare, numa faixa de trabalho de 10 metros, com o trator deslocando-se a uma velocidade de 8 km por hora. Temos então as seguintes informações. Taxa de aplicação 120 kg por hectare, velocidade do trator 8 km por hora, largura de trabalho 10 metros. Calculando teremos 120 kg por hectare vezes 10 metros de largura vezes 8 km por hora, dividido por 600, que é a constante da fórmula. Isso nos dá um resultado de 16 kg por minuto. Para fazer esse cálculo, antes da gente ligar o trator, vamos colocar essa barra aqui na posição intermediária, no meio dela. Que vai dar aqui na posição número 48. Sempre atentando para a trava. Após regulada a barra dosadora, liga o trator 540 RPM, abre o cabo, vamos abrir a vazão lá. Colocar uma lona embaixo para coletar o produto. Deixa escorrer por 1 minuto. Aí aquele produto que escorreu por 1 minuto, deu 1 minuto, fecha, desliga o trator. Coleta aquele produto e pesa. Se deu mais do que 16 kg que pediu lá a tabelinha, vamos ter que fechar um pouco a barra. Se deu menos, abrir um pouco. Até chegar nos 16 kg, como no exemplo aí que nós estamos mostrando. Próximo passo agora é a montagem do pêndulo. Pêndulo, para trabalhar em 2 linhas, para distribuir em 2 linhas, é necessário fazer o corte, conforme página 49 do manual. Para fazer o corte, é só consultar a página 49 do manual. Ok? Tranquilo.
Beleza. O próximo passo nós vamos conferir agora a altura de trabalho. 75 centímetros. E na saída do pêndulo. Aqui está o quê? Lubrificar a máquina diariamente. E todo final de turno, lavar a máquina com água. Pessoal, isso foi a nossa entrega técnica. Qualquer dúvida, entre em contato com o pós-venda ou com o vendedor da sua região. Pessoal, agora o soft do 1300. Quando vocês receberem aí, vai ser 2 volumes, máquina e cardan, como aqui. Aqui, por favor, cara. Máquina segue de fábrica, montado com o agitador para sementes. Chapéu chinês e o agitador para sementes montado lá embaixo. O agitador para calcário é opcional. Assim como também nas outras, se chegar faltando algum item que foi falado, também mencionar na nota e comunicar a fábrica. E o manual está na máquina, vai amarrado aqui, ó. Virou lá. Pessoal, depois da máquina recebida, conferido, tudo ok, agora vamos de fato começar a entrega técnica. Primeiro ponto, passo a passo, vamos fazer aqui. A primeira parte é acoplamento ao trator. Acoplamento ao trator e nivelamento. Ok? Essa máquina ela tem possibilidade de trator categoria 1 e categoria 2. De fábrica, sai com os pinos para categoria 2. É possível comprar os pinos para categoria 1. Então, o acoplamento nós vamos fazer aqui agora, categoria 2. Ok? Vou tirar o... Aí nós vamos fazendo a sequência aqui agora, o acoplamento. Primeiro ponto, nós vamos colocar onde não tem regulagem no braço aqui, ó. No braço fixo. Agora vamos colocar no segundo ponto, que é onde tem a regulagem aqui. Pode mais, Bruno. Aí. Agora vamos fazer o acoplamento ao último ponto, terceiro ponto agora.
Agora deixa ele assim, em cada 75. E aí eu vou empurrando lá, você vai nivelando. Bom, agora nós vamos começar o nivelamento. O nivelamento da máquina, a gente usa uma referência aqui que é os rotor lançador, os rotores lançadores. A gente deixa com 70 para a gente começar o nivelamento, com 70 centímetros do solo, em relação ao solo. E posteriormente vai ser 75, que é a altura de trabalho. Vamos lá? Agora nós vamos fazer o nivelamento transversal através do terceiro ponto. Bom, pessoal, agora, como nós já fizemos agora o longitudinal, agora nós vamos fazer o transversal, que é pelo telescópio do trator aqui. Deu? Deu. Beleza? Agora nós vamos conectar as mangueiras hidráulicas na VCR do trator. Próximo passo, um dos pontos mais importantes agora é o corte do cardan. Acompanhe o cardan essa etiqueta, que é a orientação para o corte correto do cardan. Que vai falar tudo nessa etiqueta, o procedimento que nós vamos fazer aqui agora. A gente separa ele. E vamos fazer o procedimento de corte agora. Com as duas partes do cardan acopladas, máquina e trator, as coloque paralelas entre si. Nesta posição, deverá haver uma folga máxima de 25 mm. Marque os locais onde serão efetuados os cortes, deixando a folga indicada de 25 mm. Trave o cardan em uma moça, ou utilizando um sargento em uma base segura. Efetue o corte nas marcações feitas anteriormente. Atente-se para o uso adequado dos EPIs. Utilizando um disco flap de lixa, retire as rebarbas que ficam após o corte. Pode ser usado também uma lima, caso não tenha um disco à disposição. Nas paredes internas do tubo do cardan, utilize uma lima. Não se esqueça de cortar as proteções nas mesmas medidas do cardan. Após efetuar os cortes, encaixe novamente as proteções do cardan,
atentando-se para posicionar o ponto de lubrificação do cone, de forma coincidente com a graxeira. Bom, depois de feito o corte no cardan, agora para a gente fazer a união do macho e da fêmea, a gente precisa respeitar uma regrinha aqui, que é a posição das cruzetas aqui dos terminais. Tem que estar alinhado, terminal com terminal aqui, ó. É essa posição aqui, ó, desse terminal, com esse aqui. Pessoal, o próximo passo agora é a altura de trabalho. Como eu mencionei lá na parte do acoplamento, nós começamos o nivelamento lá com 70 mais ou menos, agora a posição de trabalho 75 do rotor lançador aqui. 75 em relação ao solo. Aqui, ó. Vai lá, Luizão. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar. Vai. Pode baixar mais. Mais. Aí. Aqui, ó. 75 em relação ao solo. Beleza? Bom, o próximo passo agora nós vamos fazer a regulagem de dosagem da máquina. No exemplo que nós vamos usar, na página 48 do manual, nós vamos usar uma taxa de aplicação de 195 kg por hectare, com o trator se deslocando a uma velocidade média de 8 km por hora, com largura de trabalho de 36 metros. Aqui na tabela não temos 195 kg, mas tem 194. 194, ele vai pedir aqui na barra dosadora, posição número 11. Eu vou ajustar aqui agora a posição número 11. Um ponto importante a se observar é a trava. Tá vendo a travinha aqui, ó? Sempre que for finalizar o ajuste aqui, deixar na trava. Porque se não ficar na trava, desregula a máquina depois. Ela pode correr. Depois de feito o ajuste da barra dosadora, nós vamos agora fechar a válvula aqui. Fecha toda ela. Uma meia voltinha aqui só. Para não danificar essa parte aqui, ó, a hora que fizer o acionamento da mangueira lá. Como nós fizemos lá do outro lado, a gente faz aqui também. Fechamos. Uma meia voltinha. Para não danificar essa peça a hora que for acionado a mangueira. Aí agora nós vamos ligar o trator e fazer o funcionamento da abertura da vazão. Agora nós vamos mostrar a posição das paletas dos rotores lançadores. Posição que sai de fábrica, ele sai na posição número 1, sendo ajustado até a posição número 4. Número 1, ele vai lançar mais aberto. E a número 4 vai centralizar mais, conforme mostrado aqui. Pessoal, a entrega técnica seria isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o pós-venda ou o vendedor da sua região. Bom, pessoal, chegamos ao final então de nosso treinamento de entrega técnica, onde abordamos desde o recebimento da máquina, montagem dos componentes e entrega técnica. Gostaríamos de agradecer a preferência pelos nossos produtos. Obrigado e até a próxima.